A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá pessoal, o Neurotalk está no ar, primeiro do ano de 2025. Começando janeiro com o pé direito, né, Clécio? Sim. Esperamos que esse ano seja especial para todos, que a gente consiga manter o nosso programa no ar o ano inteiro, com muitos assuntos interessantes. Com muita luta. E com novidades, né? Sim. A gente está criando um programa diferenciado também, que vai vir por aí, para intercalar junto com o nosso tradicional. Novidades. E umas histórias legais, né? Boa, pelo que eu sei. Boas histórias. Mas hoje a gente vai falar sobre desemprego no autista adulto. Isso. Tem bastante? Segundo pesquisas do IBGE, 85% da população autista adulta está desempregada. É muito. É muito. É muito. Tá? E aí é uma coisa interessante para a gente analisar e para a gente conversar, Céu, porque saindo do contexto do autismo, o que acontece com o ser humano? O ser humano é um indivíduo que nasceu para construir e para criar. Isso é inato do ser humano. Tá? Um bom exemplo para o telespectador é o seguinte: fica em casa 3, 4, 5, 6 meses sem fazer nada para ver como a sua cabeça fica. Eu fico 2, 3 dias, eu tenho que fazer algo. Então o que acontece? Qual é o desdobramento disso? O desdobramento disso ele potencializa características e comorbidades muito negativas na pessoa na condição autista. A primeira delas são as comorbidades neuropsiquiátricas. Então você vai ter adultos que começam a desenvolver quadros depressivos, quadros de ansiedade, em virtude de não conseguir se sentir participativo e produtivo dentro do contexto social. E útil em si, né? E útil numa sociedade. Tá? E a segunda questão é que você passa a viver uma situação de vulnerabilidade. Por quê? Cara, a gente tem que pagar boleto. Tá? Então o que acontece? Né? Eu, autista, não tenho emprego, não tenho trabalho. O que acontece? Por um tempo da minha vida, talvez eu vá ter alguém que vai me sustentar. Então eu sou teu irmão e tu vai me ajudar. Tá? Isso quando já não tem mais a família, né? Nós estamos falando do adulto que já saiu de casa. Exatamente. Só que o céu não vai durar para sempre. Tá? E as pessoas na condição autista, elas têm uma consciência muito clara, em virtude dessa dificuldade, de que as pessoas que dão apoio para elas têm um prazo de validade. Entendi. E aí vem aquele questionamento, tá? E agora? O que eu vou fazer se faltar? Se faltar, tá? Então, assim, hoje nós temos um problema muito grave, é um problema, 85% é um problema epidêmico, tá? Porque nós temos aí a cada 10 autistas adultos, 8,5 fora do mercado de trabalho. Nós temos hoje um espaço social que não está preparado para acolher e para incluir pessoas na condição autista, tá? Apesar de a gente ter uma lei que dá uma prevalência a pessoas com necessidades especiais, tanto no poder público, em cargos públicos quanto privados, não existe esse preparo, tá? O conceito de que você é um adulto autista e que você conseguiu se conduzir na sua vida até então você tem que dar um jeito a partir de agora, ele prejudica muito esse processo. Tá? Quando tu fala da lei, entra nas cotas? Tanto na iniciativa privada quanto na pública, na privada você tem uma cota para pessoas com necessidades especiais. Tantos funcionários tem que ter. Isso, e aí envolve qualquer necessidade especial, tá? Pode ser física, mental, etc. E nos concursos públicos você tem uma cota específica para PCD. Certo. Tá? Agora veja como nós não estamos preparados. Quando você vai fazer um concurso público, você precisa apresentar toda uma documentação e tal, parará. E dependendo do concurso público, do estado, do cargo, além de apresentar essa documentação, você tem que passar por uma banca. Uma banca médica. E é uma banca que muitas vezes reprova. Ele não vê como autista? Não.
Tá? A banca não vê a pessoa autista como sendo um ser autista. Mesmo documentada com tudo, tá? E eu estou falando de uma coisa que eu convivo frequentemente em virtude do meu trabalho, certo? E na questão da iniciativa privada, você acaba muitas vezes dando até preferência para outras necessidades, tá? Existe uma pré-concepção deturpada sobre o indivíduo autista, né? Que é um indivíduo que não tem capacidade, que não tem habilidade, etc. E você traz esse retrato. E aí tem uma pergunta interessante. Por que esse índice acontece? O que acontece na condição autista? Então, na condição autista, nós temos duas situações que marcam a dificuldade de inserção e de manutenção no mercado de trabalho. O indivíduo autista, ele apresenta características que dificultam ele, desde o processo de logística, que é sair da sua casa para chegar no ambiente de trabalho, até a permanência no ambiente de trabalho. Como, por exemplo, você acorda de manhã, você tem que pegar um ônibus, ou você tem que pegar um metrô, você tem que se deslocar. Então você tem pessoas na condição autista que têm muita dificuldade de lidar com os estímulos sonoros, visuais, dificuldade de estar num transporte coletivo com muitas pessoas, e eles então começam até fazer uma tentativa de chegar ao seu espaço de trabalho, mas muito pouco tempo depois eles vão abandonando porque eles não dão conta de fazer... Desse trajeto mesmo, só pelo simples trajeto já começa. De fazer essa logística, tá? Aquele indivíduo que consegue um trabalho perto de casa, que não tem que passar tanto por isso, ele vai enfrentar uma outra barreira. A barreira de, por exemplo, sentar numa sala em que 4, 5, 6 pessoas estão juntas e que vai ter mais barulho. Sentar numa sala em que não existe uma cortina, que a iluminação do sol vai estar batendo direto e que vai provocar uma hipersensibilidade visual. A hipersensibilidade é só para o claro ou para o escuro também? Ela é mais para o claro. Mais para o claro. Mais para o claro, tá? Uma grande dificuldade que o indivíduo autista tem, tu me dá a função de preencher esse papelzinho aqui, essa é minha função. Aí amanhã tu diz assim, não, Clécio, tu não vai mais preencher o papel, tu vai pegar o celular aqui e tu vai fazer isso. Vai pro computador agora. Esta mudança para muitos autistas, ela é muito difícil, tá? A quebra de rotina, a quebra da padronização, a quebra da sistematização de um autista, ela é muito difícil. Então, quando nós falamos de um processo de inclusão, nós não podemos ter uma mentalidade pobre de crer que simplesmente eu vou abrir a porta e vou botar a pessoa na condição autista sentada aqui para trabalhar. As empresas, elas precisam ter a consciência de que elas vão acolher profissionais, sim, competentes, sim, de uma boa capacidade de desempenho, porém, pessoas que precisam de ajustes logísticos, estruturais, tá? E que precisam de uma condução específica para suas características. Certo? E é esse processo, Céu, que acaba não acontecendo. Então, o indivíduo, ele muitas vezes, ele entra, ele é selecionado, mas ele não consegue ficar. Não se adapta àquele trabalho. Exatamente. E não é um não ficar porque eu não quero mais trabalhar ou eu não quero mais brincar. É um eu não consigo ficar porque o ambiente, a estrutura em si, a dinâmica funcional daquela organização que eu estou participando, ela vem batendo de frente com as características, justamente as características que me fazem ter uma necessidade de inclusão e que não são ajustadas. E às vezes nem ele sabe, né? Ele chega naquele local, ele vai pensar que está certo. Sim. Até, como tu falou, até cansou daquela rotina, deu para ele. Mudou a rotina, deu. Exatamente isso. E o que mais destaca, e a gente que trabalha com isso dia a dia, nós temos um público dentro da condição autista tardia de uma capacidade excepcional. Tá? Pessoas de altíssima capacidade e que não conseguem expressar e apresentar resultados com a sua capacidade por questões meramente pequenas, por questões de ajuste. Que se tivesse uma estrutura dentro da empresa
que promovesse efetivamente essa questão da inclusão seriam profissionais de grande rendimento, de grande capacidade e que trariam resultados. E quando ele vai chegar na empresa, já não leva um laudo de quais são os pontos principais que ele não pode passar? A questão, a pergunta ela é muito objetiva, muito simples, mas infelizmente ela não funciona bem assim. Entendi. Tá? Vamos lá. Isso é que nem escola. Você tem uma criança que tem um problema, os pais precisam praticamente fazer uma peregrinação, inclusive judicial, para conseguir ajustes para os seus filhos na escola. Sem dúvida. Sim, a pessoa que se candidata a uma vaga específica dentro da condição autista, é muito comum ela apresentar o seu laudo, tá? E ela não apresenta única e exclusivamente o laudo médico, ela muitas vezes vai apresentar o laudo do neuropsicólogo, de outros profissionais que avaliaram, e dentro desses laudos, hoje, você descreve sim quais são as necessidades, tá? Mas aí vai entrar naquela coisa do preconceito. Você não tem cara de autista. Não, senta aqui que vai dar tudo certo. Entendi. Entendeu? E não é por aí. Esse de falar a cara de autista é onde bate os tabus mesmo, né? É onde batem os tabus. Até como a gente já comentou, numa fila do supermercado, a pessoa é normal e não pode, ela não consegue ficar. E a questão toda é a seguinte, né? É uma questão só de bom senso, porque veja, eu já participei de ajustes profissionais de alguns pacientes meus, em que foram ajustes muito pequenos. Por exemplo, eu tive um paciente que um dos ajustes foi colocar uma cortina na janela. Simples assim. Simples assim, tá? E ele mesmo que falou? Não, ele conseguiu se expressar que seria isso? Não, eu intervi junto com a empresa. Joia. Tá? Eu intervi junto com a empresa. Assim como eu já tive pacientes que foram para home office, tá? Justamente pela questão da logística, do deslocamento, do número de pessoas que tinham dentro do seu espaço de trabalho. Então, assim, são pequenas atitudes de grande impacto, tá? Mas falta conhecimento e principalmente falta muito boa vontade. Porque 85% é muito, é um número muito grande. E a gente tem que pensar uma coisa, tá? Eu sou o profissional do autismo tardio, eu falo de diagnósticos tardios, mas a gente aqui não pode esquecer que nós temos uma população infantil, adolescente que vem crescendo exponencialmente nos últimos anos e que já vão estar adentrando ao mercado de trabalho. E nós vamos ter um número cada vez maior de pessoas na condição autista. E não é modismo, como muitos falam, né? Não, isso aqui não existia, agora todo mundo é autista. Não. E tu escuta isso? Sim, e é um dos dificultadores, tá? De fazer esse acolhimento. Agora veja, ao invés de ficar se discutindo coisas que não se conhecem, tá? E buscar simplesmente fazer esses pequenos ajustes, a coisa seria diferente. E se a gente conseguisse colocar esse grupo de pessoas desempregadas num espaço de trabalho, nós teríamos uma qualidade de vida para essas 85% de pessoas infinitamente maior. Porque trabalho é terapia. Sim. Tá? Trabalho é qualidade de vida. A gente ocupado é outra coisa na vida, né? Exatamente. E uma coisa assim, o governo, ele não entra num caso de aposentar quando a pessoa está numa situação bem difícil, como aposentadoria, vamos falar nisso. Olha, aí nós vamos entrar num outro contexto. Nem falando em política, vamos falar mais no lado... eu comprovei, eu não consigo? Eu consigo me aposentar? Muitas pessoas que buscam o BPC... Certo. Tá? Não conseguem, porque da mesma forma que quando passa pela banca no concurso público não são consideradas pessoas autistas, no BPC, na perícia do INSS, elas são descartadas porque não se considera, tá?
E isso tem inúmeros casos, e quem estiver assistindo, que quiser comentar aqui, pode comentar. Então, o que acontece? As pessoas vulneráveis no Brasil, e agora eu vou ampliar, vou falar de autismo, de deficiência física, de um monte de coisa, elas são vítimas de uma estrutura política e logística mal feita, tá? Que tenta buscar o máximo possível a anulação do benefício para não falir o sistema do Estado. Ponto. Entendi. Tá? Bem resumidamente. E isso não é só com o público autista. Não. Isso são com várias pessoas. Tem exemplos de doenças comorbidades que a pessoa recebia e principalmente cancelaram, e a pessoa não vai morrer. Exatamente. Ela vai morrer nesse caso. Tá. Então, assim, é o que eu digo da lei brasileira. Nós temos uma lei hoje única no mundo de processo de inclusão, tá? Uma lei muito bem escrita. Sim. Tá? Mas é uma lei muito pouco praticada. O que acontece no Brasil hoje, e quem está na condição autista ou tem um familiar na condição autista sabe exatamente o que eu estou falando. Quando você precisa trabalhar na busca de um processo de inclusão, muitos precisam judicialmente entrar judicialmente para desde processos escolares até uma terapia. Terapia também. O processo terapêutico, ele não se judicializa tanto. Sim. Tá? O que você judicializa muito é processo de inclusão escolar, que muitos pais acabam tendo que entrar para poder ter os direitos dos seus filhos. Concursos públicos, quando você é reprovado, né, na tal da banca, em que você tem que entrar com recurso para poder participar do processo. Essas questões são muito judicializadas, tá? Agora, o processo terapêutico não, por quê? Porque teoricamente o Sistema Único de Saúde oferece. Mas ele oferece, mas tu tem crianças, por exemplo, que ficam mais de 1 ano, 2 esperando na fila para um processo de avaliação ou para um processo de início. Foi o que a gente já falou, né? Que coloca lá 8 horas por dia, e não é isso, não é uma realidade, né? Exatamente isso, tá? Então nós temos um processo de inclusão, ao meu ver, de vitrine. Então quem olha a vitrine acha aquilo tudo muito lindo. Está tudo muito bonito. Nós temos, está aqui a lei, olha só. Exatamente. Somos um exemplo mundial. Tanto que nós vivemos agora recentemente a Câmara dos Deputados retirando o BPC de pessoas na condição autista com nível 1 de suporte. O nível 1 é porque nós temos os 3, né? Retirando do nível 1 de suporte o direito de redução de impostos para aquisição de carro. Tá? O Senado fez a aprovação da lei e aconselhou o presidente Lula a sancionar, e ele sancionou. Sim. Certo? Mas isso é um demonstrativo do como funciona o processo, tá? E aí vem aquela velha discussão, não, mas para quem precisa mesmo é o nível 3 de suporte. Gente, o nível 3 de suporte precisa. Eles só batem no 3 mesmo. Óbvio, mas você vai ter pessoas que são nível 1 e nível 2 que vão apresentar dificuldades extremamente severas de sobrevivência. Sim. Tá? E isso tem que ser avaliado e não julgado. Aí que eles falam, né? Não tem cara de autista. Não tem cara de autista. No nível 3, tu vê já na fisionomia, no jeito da pessoa, né? Ele é mais visto. Sim. E o nível 1 e 2 não. Exato. E daí tu não vê, daí eles vão dizer, não, isso aqui não risca. Exatamente. E a pessoa sofre tanto quanto a outra. Então nós teríamos que ter aí uma mudança muito grande. Você tem hoje, por exemplo, algumas empresas de iniciativa privada que já estão trabalhando com processos de inclusão, estão buscando conhecimento, estão buscando formas diferenciadas, isso é muito positivo. Você tem entidades públicas que também já estão fazendo um processo legal, mas a gente tem que considerar o seguinte, o nosso país é enorme, é gigante. Tá? Então nós estamos falando de ilhas perdidas num deserto gigante que é esse nosso país. E aí você tem essa população que está à deriva.
Nós temos exemplo em Lages, um colégio, não vamos dizer nome, né? Mas que tem funcionários autistas trabalhando, até a gente já citou, que um dia que ela foi num evento, Sim. que daí no outro dia deu uma crise, mas ela descobriram o lugar, ela trabalha lá e perfeito. Perfeito. Se ela precisa usar um abafador, ela usa um abafador. Exatamente. E está trabalhando e o rendimento é espetacular. Exato. Sabe? Então é só adequar. É o ajuste. Eles ajustaram. Só o ajuste. Tá? É só o ajuste. E o que, agora sim, e o que fazer? Porque nós estamos vendo o problema. O que tu diria? O que nós podemos fazer para resolver? Olha, uma coisa que eu costumo colocar muito nas minhas redes sociais, Céu, é assim, ó, a comunidade autista, ela precisa estar cada vez mais unida. Certo. Ainda não tem Não, existe. Uma associação, algo assim? Existem muitos grupos muito fortes e tal, mas essa união ela tem que ser muito consolidada. A discussão sobre nível de suporte 1, 2 e 3 ela tem que parar. Nós temos que ter muito claro que nós estamos falando de pessoas na condição autista, ponto. Não vai ter mais colocar 1, 2, 3. Se o João tem uma necessidade de suporte maior do que a Maria, vamos lutar mais pelo João. Mas a Maria precisa. Autistas. Mas a Maria precisa de luta também, tá? Então, assim, e é essa comunidade, tanto que quando a Câmara dos Deputados retirou o benefício, no mundo virtual... Isso foi ano passado, 2024? Não, foi agora, 2024, final do ano. Nossa. Tá? A comunidade autista se movimentou e tudo, e o Senado fez o que fez. Tá? Então, o que nós temos que ter claro é o seguinte, a comunidade autista ela pode ter muita força. Tá? Só que essa força, ela vai ter uma magnitude adequada e efetiva se existir um discurso coeso e uma luta pelo autismo. E permanente. Se tu lutar um pouquinho e parar, já não vai adiantar também. A diferenciação entre autista nível 3, 2 e 1 é uma competição interna. Isso não leva a nada. Tá? É o que eu falei agora há pouco. A população infantil e adolescente, daqui a muito pouco tempo, vai ter uma necessidade de entrar no mercado de trabalho. Anos. O adolescente, com 19, 18, hoje o pessoal quer trabalhar, ele precisa. Exatamente. Então, assim, muitos adultos de hoje, eles são reflexos destas crianças e desses adolescentes que amanhã vão estar aqui. Então, nós temos que criar uma base de sustentação para nós podermos acolher essas pessoas que estão crescendo, que estão se desenvolvendo e que estão vindo para o mundo e que merecem ter um espaço de trabalho. Ponto. Sim, teria que ter um suporte maior. Um suporte maior. De toda a sociedade também, da parte governamental, né? Exatamente. Para ela poder entrar no mercado igual. Exatamente. Porque que são muito mais inteligentes que muitos que estão aí. Tem muitos que só querem, eles só estão cumprindo o horário, né? E muitos querendo trabalhar. Mas tem uma coisa que é interessante aí que tu está colocando, tá? Mesmo quando você fala de um autista adulto que tem uma comorbidade de deficiência intelectual, essa pessoa também tem condição de entrar no mercado. Certo. Tá? A gente tem que ver o seguinte, o nosso modo de produção hoje social, ele comporta diferentes perfis. Sim. Certo? Então, vamos pegar bem o exemplo que tu colocou. Eu tenho um indivíduo adulto que tem uma comorbidade de uma deficiência intelectual. Gente, ele também pode ser produtivo. E tem espaço para ele. Sim. Tá? A questão é, vamos organizar o espaço para essa pessoa. Não vamos colocar ele na frente do computador para resolver cálculos difíceis, vamos colocar ele para organizar algo. Exatamente. Né? E isso é possível. E é essa discussão que ela tem que começar a ter pelo bem-estar e pelo benefício das pessoas, pela qualidade de vida das pessoas. E ter essa inclusão ser cada vez mais presente, né, nas nossas vidas. Dr. Clécio, nosso tempo terminou. Seja bem-vindo a 2025. Sim, muito obrigado. E que a gente possa estar juntos, felizes e levando informações, principalmente essas importantes, que hoje foi um assunto que a gente não tinha nunca nem abordado, né? E é interessante você que está nos ouvindo comentar. Traga o seu comentário nas nossas redes sociais do Nova Era, do Não Foi Ontem, porque eu estou falando de coisas que muita gente passa. Muita gente passa. E muito dentro de casa que nem vê às vezes, né? Exatamente isso. Pessoal, feliz ano novo, que Deus abençoe. E grande abraço a vocês. Semana que vem junto novamente. Tchauzinho.
das serpentes, os rios que trançam o coração do Brasil, levando a água da vida do fundo da terra ao coração do Brasil. Gente que entende, que fala a língua das plantas, dos bichos. Gente que sabe o caminho das águas, das terras, do céu. Velho mistério guardado no fundo das matas sem fim. Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal, filho do Pantanal. Lendas de raças, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil. Contam os índios de deuses que descem do espaço no coração do Brasil, redescobrindo as Américas 500 anos depois. Lutar com unhas e